Muito bem, vamos para a lição de número 5 com o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Aqui o textuário resume bem, qual era o pensamento dos judeus e por que Paulo teve essa dificuldade em aceitar Jesus como sendo o Messias. Então diz aqui o textuário em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, quando que um judeu iria admitir que o seu Messias foi pendurado no madeiro, foi feito maldito por nós? Então, até que a pessoa entenda isso, que foi o caso do apóstolo Paulo, e agora ao entender isso, ele se torna o maior doutrinador, da sua época ali, um grande ensinador da palavra. Nós temos o privilégio de ter suas cartas aqui para estudarmos juntos e aprendermos. A verdade prática diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então a sabedoria para a salvação, ela vem da parte de Deus, através ali do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25 e capítulo 2, versículo 1 ao 5. O objetivo geral é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Então, Jesus Cristo crucificado, quer dizer, pendurado no madeiro e também ressurreto. Então, nós vamos ver que maravilha aí essa mensagem, unindo aí a cruz e o túmulo vazio, a nossa introdução, ela diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Então veja bem, quando Paulo ele entende que Jesus Cristo, a caminho de Damasco, entende que Jesus Cristo é o Messias. Ele pregou em Damasco, depois ele saiu da cidade, ele fugiu, porque queriam matá-lo. Ele fica 3 anos na Arábia, e ali ele recebe as revelações de Cristo. Ele vai comparando tudo aquilo que está no Antigo Testamento e entendendo, a veracidade do Messias. Por isso, olha só, nas cartas dele tem Evangelho de Cristo, Evangelho crucificado e Cristo ressurreto. Daqui a pouco vamos falar desses 3 itens, viu? Vamos começar aqui na primeira parte, a centralidade da pregação de Paulo. No item 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão, doutrinador do cristianismo, Então, verdadeiramente, ainda que Paulo não teve um convívio físico com Jesus, mas ele recebeu toda a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que esses 3 anos que ele fica na Arábia, foi 3 anos de crescimento ali, de crescimento espiritual e de sabedoria da parte de Deus, No item 2 aqui, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Mas por que uma afronta aos religiosos e filósofos? Vamos entender. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era para os religiosos verdadeira tolice. Peraí, vai salvar as pessoas, vai perdoar os pecados das pessoas e vai morrer em um madeiro, como um maldito. Então isso verdadeiramente era uma loucura para aqueles. A Bíblia então diz: é loucura para os que perecem. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produz atração, mas ela produz o que? Rejeição. Então você vê que a cruz de Cristo, ela produziu o que? A rejeição. Mas para quem? Para aqueles que perecem, porque aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e abrem o seu coração, eles passam a entender então que esse Evangelho, essa boa notícia, essa palavra da cruz é uma palavra verdadeiramente de salvação. Então para os religiosos era uma coisa inaceitável, e para os filósofos era muito simples. Espera aí, o Filho de Deus nasce aqui nessa terra, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia, pagando um preço em nosso lugar pelos nossos pecados. Então parecia uma coisa muito simples. E verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, é simplicidade. Jesus Cristo mesmo falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No item 3 aqui, para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos e milagres visíveis, os gregos desejavam o quê? Argumentos filosóficos. Então os gregos gostavam muito disso,
Ah, então qual é o argumento filosófico? Então vamos filosofar sobre isso, né? Mas aí quando Paulo chega com a mensagem da cruz, eles ficam chocados. Eles falam, mas é simples assim a salvação? Sim, ela é simples, ela é no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Então a mensagem do Evangelho, ela é simples, mas ela é poderosa. Leve essa mensagem, ora pelas pessoas. Por quê? Porque essa mensagem ela é instantânea. Assim que você está falando dela e orando pelas pessoas, o Espírito Santo está agindo sobre elas, viu? O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para a salvação do ser humano. Amém? Parte 2 da nossa lição, expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos falar sobre essas expressões, né? Quais são as expressões? No item 1, o Evangelho de Cristo. No item 2, Cristo crucificado. E no item 3, Cristo ressurreto. Vamos ver essas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. Primeiro, o Evangelho de Cristo. Então, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho, né? Ela aparece também, ela tem 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes delas, 54 vezes falada nas cartas paulinas, viu? Então o Evangelho é a palavra euangélio, então a palavra, no Novo Testamento a palavra grega evangelho, então ela é escrita euangélio e significa o que? O prefixo eu significa, é uma palavra neutra, né? Que significa, que ela tem o significado de bom ou bem feito. Então você, nessa junção de palavras, qual é o significado da palavra evangelho? Isso é a coisa que todos nós sempre, já falamos há muito tempo, né? Nas igrejas é muito anunciado isso. É boa notícia, boa nova. Então Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Ele próprio é o Evangelho, Ele próprio é a boa notícia, viu? Então anuncie isso, anuncie a morte e a ressurreição dele, você estará anunciando uma boa notícia. Por quê? Porque é o único meio para que o homem possa ser salvo. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, é o poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata, viu? Então assim você está pregando o Evangelho, ele já está sendo o quê? Ele já está operando sobre a vida da pessoa. Então, enquanto você está falando, enquanto você está orando ali, enquanto você está lendo uma passagem bíblica, o Evangelho já está atuando sobre a vida daquela pessoa, viu? No item 2 aqui, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, ao anunciar, ele está dizendo, vocês mesmos viram a crucificação dele, né? A palavra da cruz na teologia paulina é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, então se o mundo julgava, né, como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Imagina isso, né? Então para os judeus já está escrito lá, desde Deuteronômio, né, que quem é pendurado no madeiro é maldito. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, um homem que nasce e nessa vida, né, tem uma vida de retidão, jamais cometeu nenhum pecado. Pedro escreve, nem na sua boca se achou engano, morre pendurado no madeiro, se fazendo maldito por nós. Então os judeus, quando se anunciava desta maneira o Messias crucificado, né, eles achavam realmente um escândalo. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, né? Então é uma fraqueza para ele morrer na cruz, crucificado, morrer como um maldito. Então parece fraqueza, né? Mas para quem crê é poder e sabedoria de Deus para os que creem. Então, para quem crê é poder e sabedoria de Deus. Por quê? Porque Jesus se fez maldito por nós, ele tomou o nosso lugar. Então, quando a pessoa entende isso, aí a pessoa vai compreender, verdadeiramente é nós que devemos estar naquele madeiro, mas Jesus pagou o preço por nós, ele nos resgatou, comprou-nos de volta. O item 3 aqui, Cristo ressurreto. Então, essa era a mensagem de Paulo. Então, Paulo sempre dizia nos seus evangelhos, nas suas cartas, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e também Cristo ressurreto. Veja bem, não há ou não haveria importância alguma da morte de Cristo se Deus não estivesse ressuscitado, correto? Então, a ressurreição de Cristo, nós vemos aqui então essa unidade. A cruz
e agora o túmulo vazio. Então, olha só, veja bem, ele foi pendurado na cruz, foi feito maldito por nós. Ele foi colocado dentro de um túmulo e agora ele ressuscita daquele túmulo. Então, essa mensagem verdadeiramente aos que pregavam ela, causava uma grande rejeição naquela época. Por quê? Porque era uma doutrina totalmente, vamos dizer assim, nova ou diferente. Tanto é que os apóstolos, todos eles morreram de morte trágica. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Eles morreram anunciando o Evangelho e Jesus Cristo havia lhes avisado o que aconteceria. E agora, quantos anos o cristianismo está de pé, anunciando a morte e a ressurreição de Cristo, né? E muitos nos dias de hoje estão sendo perseguidos em países comunistas, em países islâmicos. Então nós temos que tomar este cuidado, nós temos que orar pela igreja que está sendo perseguida nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui no Brasil de portas abertas, e precisamos orar e lutar para que o Brasil continue com a liberdade de expressão, né? Nós anunciamos o Evangelho, sim. As pessoas são obrigadas a crer naquilo que nós falamos? Não, mas nós queremos a liberdade de expressão. Todos podem expressar, todos podem pregar, né? Podem pregar outras doutrinas que se quiserem, mas temos que ter essa liberdade. Nós temos o que? Na morte e ressurreição deste Cristo. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, o nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Que maravilha, né? Então ele é o crucificado? Sim, mas ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Parte 3, última parte da lição, os efeitos da mensagem da cruz, uma vida no poder de Deus. Então o Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar os enfermos e libertar as almas dos demônios, viu? Então uma vida no poder de Deus. Então veja bem, às vezes você pensa assim, pastor, mas eu sei pouca coisa, ou às vezes a pessoa fica se diminuindo. Muitas vezes a pessoa pensa assim, é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que expulsar os demônios. A Bíblia é bem clara em dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Aí continua dizendo, estes sinais seguirão os que crerem, quer dizer, não é aos pastores, aos presbíteros, aos obreiros, aos evangelistas, não, estes sinais seguirão os que crerem. Então, aqueles que crerem, eles vão anunciar o evangelho, eles vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios e falarão novas línguas. Isto é o que a palavra de Deus nos garante, viu? No item 2 aqui, uma vida de humildade. Então nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque o mundo de hoje está a excluir Deus, né? E enaltecer o narcisismo humano e também tem o quê? Uma recusa em reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o egocentrismo. Então hoje em dia tudo é eu, tudo é para o homem, né? Você veja bem, hoje nas igrejas são cantados vários hinos, aí você pode contabilizar lá 1 ou 2 hinos enaltecendo a Deus. Os outros hinos são todos hinos de autoajuda, porque o homem pode, porque o homem faz, porque o homem acontece e que o homem é maravilhoso. Maravilhoso é Jesus. Precisamos ter essa vida de humildade, viu? Precisamos pedir a Deus que nos dê esse ensinamento, essa graça, porque ele fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No item 3 aqui, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, estão dizendo aqui, como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Então todos nós, né, temos dificuldades, todos nós precisamos vencer obstáculos, vencer a cada dia, né, como diz a expressão, matar um leão por dia. Então precisamos vencer a nossa carne diariamente. Isso, a Bíblia já nos ensina isso. O Espírito Santo nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo, exclusivamente do nosso Deus, viu? Então não confie nas suas habilidades, porque se você tem as habilidades, Deus é que deu elas. Então você tem que ser um instrumento nas mãos do Senhor, confiando totalmente nele. Conclusão, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Então a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele salva, cura e liberta o pecador. E nós temos esse instrumento para levar esta mensagem. E hoje tem várias formas, né? Até mesmo através desse vídeo, você ouvindo aqui essa mensagem, você pode transmitir em um grupo de família, pode transmitir para algum amigo ouvir também, e assim as pessoas vão entendendo a mensagem do Evangelho.
vão entendendo aquilo que nós cremos e elas passam também a crer, porque a Bíblia diz que a salvação ela vem através de ouvir, né? Então através de ouvir a palavra do Senhor é que vem a fé. Peraí, de onde vem a fé? De onde vem a salvação? Vem da fé, mas que fé? A fé salvífica. Mas de onde vem essa fé salvífica, né? Porque existe a fé comum que todos têm, existe a fé como dom e existe a fé salvífica. Aí a Bíblia diz que essa fé vem através de ouvir a palavra do Senhor, viu? Vamos falar as perguntas. Pergunta número 1. Que mentalidade havia na época de Paulo que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos, né? Então os religiosos se achavam afrontados. Por quê? Porque, veja bem, o pendurado no madeiro, mas no madeiro não é só os malditos que são mortos lá, assim, mas ele se fez maldição por nós. E os filósofos? Pera aí, a mensagem da cruz é isso? É tão simples assim? Nós queremos mais argumentos, queremos filosofar, queremos conversar, né, discutir este assunto. Na pergunta 2, por que a cruz era considerada loucura? Era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana, né? O que significa a palavra evangelho? Boa notícia, boas novas. Jesus é o próprio evangelho. Pergunta 4, segunda lição, por que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina? Eles não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles é loucura, né? Essa sabedoria divina é loucura. Para nós não, para nós que entendemos agora o verdadeiro significado da crucificação de Cristo, nós estamos vendo a sabedoria de Deus. Pergunta 5, o que a mensagem da cruz nos ensina? Ela nos ensina a depender do Espírito Santo e não de nós mesmos. Confie sempre no Senhor e você será abençoado juntamente com a sua família. E até a próxima aula. Amém.